Muito boa noite para você, internauta do maior portal de notícias de Arco Verde da região, www.daciorabelo.com.br. Noite de quinta-feira e, como já acontece tradicionalmente, nós estamos sempre a partir das 20 horas com a Live em Casa, trazendo convidados importantes, debatendo assuntos interessantes, para você ficar muito bem informado. Desde já eu quero agradecer a sua audiência de todas as noites de quinta-feira. Eu vou começar a nossa live de hoje trazendo os dados do boletim sobre o coronavírus aqui no município de Arco Verde. A Secretaria de Saúde de Arco Verde informou agora há pouco que até às 17 horas de hoje foram confirmados mais 2 casos de Covid-19 aqui em Arco Verde. 4 descartados e uma pessoa foi curada. O boletim diário, portanto, ficou com 19 suspeitos, 277 descartados, 163 confirmados, 17 óbitos e 71 recuperados. Vale lembrar que dentro dos 163 casos confirmados aqui em Arco Verde estão contabilizados os 17 óbitos e 71 curados. No total, Arco Verde tem 6 pacientes em UTI e 8 em enfermaria. No Hospital Rui de Barros Correia, há 4 em UTI e 4 em enfermaria. No Hospital de Campanha de Arco Verde, tem 4 pessoas internadas. No Hospital Memorial Arco Verde, tem 2 pessoas em UTI com coronavírus. Nas barreiras das entradas de Arco Verde, foram abordados 673 carros de fora. Em Pernambuco, hoje foram confirmados 1.059 novos casos de Covid-19 e 102 mortes, totalizando 42.994 pessoas que testaram positivo para a Covid-19. E 3.633, infelizmente, morreram. Nós vamos começar a nossa entrevista de hoje. Hoje o nosso convidado é o professor Rodolfo Barreto, para a gente falar sobre racismo e o movimento negro em Arco Verde e na região. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente agora. Nós estaremos aqui aguardando que você possa também participar da nossa live de agora, nesse momento. Agradecendo todo mundo que está entrando, todo mundo aí já compartilhando também, enviando mensagens para outras pessoas também participarem. Então vamos lá, o nosso convidado já está aqui. E nós vamos começar com os nossos internautas. Muito bem, Rodolfo, seja bem-vindo. É um prazer, professor, ter você aqui conosco nessa noite de quinta-feira. Boa noite, Dácio. Boa noite a todos e todas que estão aí nos assistindo. É uma honra poder estar aqui, né, e poder discutir essa questão do racismo, que é algo tão profundo, né, tão marcante na sociedade brasileira, né, e no mundo como um todo, né? Rodolfo é professor da Rede Estadual de Ensino, também participa do movimento sindical dos professores e da UBM, não é isso, Rodolfo? Não, eu sou da executiva da ARCA, da Associação de Resgate da História e da Cultura dos Afrodescendentes, uma associação que foi criada pelo companheiro Luizão, companheiro histórico na luta, né, de combate ao racismo na nossa cidade, na região. É uma pessoa que infelizmente nos deixou, né, mas que tem um legado todo sobre essa questão do racismo em nossa cidade. Essa temática sobre racismo, ela deve ser tratada só pelas pessoas negras, Rodolfo? Tássio, a questão do racismo, a Djamila Ribeiro, que é uma filósofa, escritora, ela coloca que a questão do racismo ela não é uma pauta única, né, da comunidade negra, né? Ela é uma pauta que também não tem lado, não é de esquerda, não é de direita. A questão do racismo é uma questão de humanidade. É um debate que deve ser feito pela humanidade.
né, porque é inadmissível, né, a gente ver os índices, né, de racismo, de ódio que a gente tem hoje na nossa sociedade. Então aí vários eventos, né, que ocorrem tanto aqui no Brasil, né, como em outras partes do mundo, como aconteceu com o George Floyd lá nos Estados Unidos. Então, aí uma pergunta muito clássica, né? Porque nós tivemos aí, estamos assistindo diariamente esses protestos desde o finalzinho de maio, devido àquele crime brutal, podemos dizer assim, né? De policiais americanos que mataram uma pessoa negra, que é o George Floyd, né? Eu queria saber de você sobre esses protestos, qual é a semelhança, não é, do que está acontecendo lá nos Estados Unidos com o que acontece diariamente aqui no Brasil? Olha, essa questão da morte do George Floyd, ela foi um estopim, né, para desencadear todo aquele movimento. Mas esse movimento de vidas negras importam dos Estados Unidos, ele vem desde 2013, né, com o assassinato de um jovem norte-americano por um segurança. Então, um grupo de mulheres organizou essa luta, né, de vidas negras importam. Lá nos Estados Unidos, né, desde a década de 60, a gente tem movimentos que reivindicam a questão dos direitos civis da comunidade afro-americana, né? Na década de 60 surge um movimento dos Panteras Negras, que viram partido político e que luta pela questão dos direitos civis dos afro-americanos de forma muito forte, né? E essa luta desses negros norte-americanos, ela tem toda uma história, né? Quando você remete também a outros períodos, né? Por exemplo, a Guerra de Secessão, quando nos Estados Unidos, a parte mais sul norte-americana, né, que era mais agrária, mais escravocrata, né, que oprimia mais os negros, né? Isso interfere ao longo da história norte-americana nessa questão das desigualdades, né? Nos Estados Unidos, né, essa luta, né, pela inserção do povo negro em escolas, em espaços públicos, né, ela tem toda uma história. Aqui no Brasil, daqui a pouco, quando completar 23 minutos desta live, um jovem negro vai ser morto nesse país. A cada 23 minutos no Brasil, um jovem negro é morto. Então, vários George Floyd são mortos aqui, né, em incursões do aparato de segurança, né, do Estado, né, nas favelas. Né? Jovens são mortos, né, na questão da guerra do tráfico. Enfim, né, essa questão da matança do jovem negro, ela é muito forte. Né? Para você ter uma ideia, Dácio, 73%, né, 73% das mortes que ocorreram em 2017 nesse país foram de jovens negros, das mais variadas formas. Né? Então, é um debate que a gente precisa fazer fortemente, esse debate sobre o racismo. Agora, esses protestos contra a violência da morte do George Floyd lá nos Estados Unidos também estão terminando em violência. Como explicar isso? Olha, Dácio, não são todos, né? A gente sabe que existe uma tática que ela foi muito evidenciada aqui no Brasil, naqueles movimentos em 2013, que foi a chamada tática Black Bloc. A tática Black Bloc, ela não é só a questão do quebra-quebra, né? Ela é uma forma, né, de agressão ao sistema capitalista. Né? Se você for observar, as agressões, né, a esses prédios, né, a lojas, são geralmente algo que remete, né, a esse capitalismo que é explorador, que é racista, né, que é excludente. Né? Então, a gente sabe que a melhor forma da gente conduzir as coisas é por meio do diálogo, né, na construção de uma política pública, né, participando dos espaços de poder. Né? Mas, em determinados momentos, a gente foge ao controle nessa questão aí que se dá, né, por essa tática, né, do quebra-quebra. Você acha que esses protestos vai terminar com alguma coisa positiva no final? Hoje, né, o Donald Trump está assinando um documento para rever
a atuação das polícias nos Estados Unidos, né? Lá em Minnesota, né, já foi possível perceber que é proibido, né, essa intervenção, né, por meio de estrangulamento em relação à abordagem, né, às pessoas. Então, assim, já há um mecanismo de discussão, né? Mas o próprio movimento negro hoje norte-americano, ele estabelece uma outra discussão, porque na década de 60, né, lutava-se pela questão dos direitos civis. Hoje, né, luta-se para que os negros não sejam mortos. Então, assim, é como se fosse uma redução da pauta, né? E essas mudanças que o Trump já propõe e que o prefeito de Minnesota e outros governadores dos estados norte-americanos estão propondo, já é, de certa forma, um avanço para que a gente possa ter um resultado mais positivo, né, nessas intervenções da polícia em relação aos negros norte-americanos. E aí você acredita que, com essas decisões americanas, da política americana, isso vai refletir também para outros países? Por exemplo, aqui no Brasil, Rodolfo? Olha, o racismo, ele assume características distintas em cada país, né? Nos Estados Unidos há uma forma, né? Na África do Sul, nós tivemos uma política estatal, né, de segregação racial, né, superada, né, muitos anos depois. Aqui no Brasil, a gente precisa entender, primeiro, o racismo e aceitar que esse país ele é estruturalmente e institucionalmente racista. Que muitas vezes a gente nega e declara que existe um mito de uma democracia racial. Ou muitas vezes a gente nega que esse racismo existe, colocando como se fosse uma questão de mimimi. Não é. Não é. A questão do negro no Brasil é um debate sério que nós precisamos fazer. Por exemplo, a Djamila também coloca, né, no livro que ela escreveu, Manual um pequeno manual antirracista. Ela coloca que a gente, para discutir diversidade, a gente precisa discutir desigualdades. Aqui no Brasil, há um forte abismo entre negros e brancos construídos historicamente. Se você for observar, né, quando termina-se a escravidão nesse país, né, os negros foram proibidos de estudar. Os negros foram proibidos, né, de comprar terras. Então, essa questão do racismo, nós precisamos tratar diferente quem foi tratado diferente, né, ao longo da história. Não? Então, é um debate muito, muito longo, né, é um debate que precisa ser feito, é uma discussão que ele passa pela uma reestruturação do sistema, né? A gente precisa entender, né, que essa discriminação, ela existe, ela é forte, que o aparelho repressor do Estado, né, ele identifica nas pessoas negras, né, possíveis, como é que eu posso dizer, pessoas que cometem crimes, e não é assim. A gente tem muitos estereótipos construídos em torno da juventude negra, do povo negro. E você, na sua visão do movimento negro, você acha que os negros estão reivindicando dias melhores aqui no Brasil? Ou você acha que essa população está um pouco calada, fica mais nas redes sociais e não vai em luta, não vai em busca dos seus objetivos de dias melhores? Qual é a sua opinião, a sua avaliação? Eu acho que o movimento negro é um dos movimentos mais ativos, um dos movimentos mais sociais, mais ativos que existem nesse país. Por que eu digo isso? Porque a gente vem avançando, né, na questão das cotas, né, porque a educação ela é um mecanismo de ascensão social, né? O movimento negro mexe na LDB para que a gente possa trazer a história dos africanos para dentro dos livros didáticos, né? O movimento negro promove essa discussão e essa ascensão, né, do negro dentro das universidades. Agora, a gente, como eu disse, existe uma estrutura,
né, institucionalizada que faz com que a gente seja invisibilizado, né? Porém, né, a nossa ação, a ação do movimento negro, né, traz à tona, né, essa presença nossa na sociedade, né, essa presença nossa, né, nas atuações, né, dentro dos movimentos sociais. Né? Então, assim, é um movimento de uma participação muito forte, mas que, para romper isso, né, é uma ruptura estrutural, construída historicamente, como eu disse. Então, vamos falar sobre Arco Verde e região. Vocês têm um movimento aqui na cidade, não é? Um movimento negro. Como é que está esse movimento negro? Quais são as atividades que vocês desenvolvem? E se outros municípios também aqui na nossa região também têm ações assim como essas aqui de Arco Verde? Olha, em Arco Verde, a gente, por meio da Arca, né, com a professora Irailda e outros companheiros que atuam junto conosco, a gente, principalmente nessa questão da Semana da Consciência Negra, é feito um círculo de debate, é feita uma marcha Zumbi dos Palmares, que mostra a cara, né, do povo negro na região, na nossa cidade. Aqui em Arco Verde, a gente tem escolas que desenvolvem belíssimos trabalhos, Escola Carlos Rios, Escola Monsenhor José Kelly, né, a Escola Senador Vitorino Freire, né, tem esses debates, né, de discussão. Na ESA, né, a gente tem grupos, né, de estudo, né, da questão negra. Né. Na região, né, como, por exemplo, Arco Verde, ele consegue irradiar essas ações para outros municípios também. Por exemplo, a professora Iraída tem um trabalho belíssimo na comunidade do Mundo Novo, lá na cidade de Buíque. Né? Hoje ela não está aqui fazendo esse debate, porque está tendo uma conversa, né, com os estudantes da comunidade que se inscreveram no Enem, né, e que precisam ter uma orientação, né, para essa questão do Enem. Enfim, né, a gente tem procurado fazer essa discussão, essa atuação, né, dentro da cidade, né, e isso irradia também, né, para os municípios vizinhos. Professor, e como é que é a participação dessas pessoas nesses movimentos? Como é que é a receptividade? As pessoas vão de boa, brancos, enfim. Assim, Dácio, a gente sabe que há uma dificuldade, né, para a participação das pessoas, né, dentro do movimento. Mas a gente já observa, né, muitas, por conta da atuação desse trabalho, né, do nosso movimento, há um resgate da questão dos cabelos crespos. Né? As meninas já se identificam e entendem que isso tem uma aceitação maior, né, pelo seu cabelo. Isso é importante. Né? E como a gente coloca, é interessante ver, né, que na nossa sociedade o negro é sempre visto como algo algo negativo. Né? Quando você coloca, você vê uma youtuber dizer que a maioria das pessoas que cometem crimes são pessoas negras. Quando você vê um secretário de governo, né, dizer que as pessoas do movimento negro são a escória. Né? Quando você não percebe essas pessoas negras dentro de uma sociedade que somos 55% do povo brasileiro. Quando essas pessoas não estão na TV, quando essas pessoas, numa democracia representativa, como é a nossa, se é verdadeiramente representativa, 55% dos deputados deveriam ser negros. E a gente não consegue ver isso. A gente não consegue ver essa representatividade. O que a gente consegue perceber é que o negro é sempre colocado, né, como algo marginal. Como é que a juventude vai se identificar com uma raça, né, com a cor que é sempre vista como um mal. Tá? Se você colocar no Google agora um anjo negro, o que vai aparecer são demônios. Né? Então isso dói para um jovem, né, que está formando o seu caráter, né, que tem problemas de aceitação. Né?
você se identificar com algo que te destrói é muito difícil. Né? Ô, Mas a Rodolfo, gente está na luta. Rodolfo, você falou aí, agora nessa pergunta que eu te fiz, sobre cabelo crespo, né? E hoje em dia a gente vê os negros usando mais o cabelo crespo, o turbante. Antigamente a gente via muito o cabelo liso, né? E aí acende um outro debate, não é? O negro renegando ser negro. Você acha que isso é só conversa? Ou você acha que hoje o negro está encarando mesmo a realidade, está usando o cabelo como é o dele, enfim, está indo à luta, está buscando dias melhores? Qual é a sua avaliação em relação a esse debate, cabelo crespo ou não? Não, o cabelo é muito forma de identidade, né? Eu não tenho cabelo porque já foi embora. Mas, assim, as pessoas que... Essa questão do cabelo é de uma autoafirmação muito forte. Né? A questão de você aceitar o cabelo crespo, né, já é uma forma de construção de identidade. Né? Que isso passa por um processo, como eu acabei de te dizer. Né? Se você é visto como sempre, você é negro, visto como algo negativo, né, você tem dificuldade de se aceitar. E o movimento negro promove essa discussão de que a negritude, né, ela é algo que precisa ser respeitada, a sua negritude. A sua identidade negra ela precisa ser construída. Né? Nós não somos escravos, nós fomos escravizados. Né? Nós não somos... O cabelo crespo ele não é feio. Né? É um cabelo que precisa, né, de um cuidado, né? Assim como todo mundo. Né? Então, essa construção, o movimento negro vem fazendo, né? Vem colocando, né, essas questões e até desconstruindo esses estereótipos, né, que a sociedade nos impõe. Até o mercado, falando ainda sobre esse cabelo crespo, o mercado de cosméticos, né, tem avançado com mais produtos, tem disponibilizado no mercado mais produtos que antes era uma coisa muito rara, muito difícil de se encontrar para manter o penteado. É uma mudança, ainda que embrionária, né, mas é uma mudança. Né? Como eu disse, sim. Rodolfo, Não, como é que a pessoa que está agora nos assistindo, ela pode ter exemplos de racismo no dia a dia? Às vezes a gente, no dia a dia, comete, não é? Algumas cenas e vê algumas cenas de racismo. Eu queria que você evidenciasse para a gente, desse exemplos de racismo, para que os nossos internautas possam saber. Aí, voltando para Djamila Ribeiro, que ela diz nesse manual, pequeno manual antirracista, ela diz: é impossível não ser racista criado numa sociedade racista. Numa sociedade onde esse racismo ele é estrutural e institucional, né, a gente comete o racismo, né, de forma velada, né, e muitas vezes de forma não intencional. Né. São várias formas, por exemplo. Tem um vídeo da Secretaria de Recursos Humanos do Paraná, ele está disponível no YouTube, ele coloca uma foto de um homem negro, um homem branco correndo, e pergunta para as pessoas: o que é que você vê aqui? Um atleta, alguém que está atrasado, alguém que esqueceu alguma coisa em casa. Quando coloca esta mesma foto com um homem negro, as pessoas dizem: é um ladrão, está fugindo de alguma coisa. Né? E são várias fotos que são mostradas dentro dessa lógica. Né? Então, o racismo, na nossa sociedade, a gente identifica dessa maneira, né? Estereotipando a pessoa de cor negra, né? Colocando como se a marginalidade ela está associada à cor da pele, e não está. Né? A gente percebe, por exemplo, quando alguém negro entra numa loja e é acompanhado pelo segurança, isso é uma forma de racismo. Né? A gente percebe o racismo como, por exemplo, você está num espaço de poder, né, de gestão, e alguém entende que você que está ali, como aconteceu comigo, por ser negro, não poderia ser gestor de escola. Né? Então, são essas situações que estão presentes no dia a dia. Por exemplo, como
o estudante negro que sai da escola, muitas vezes está com a mochila e não tira a mochila para entrar num determinado local para mostrar às pessoas que é um estudante, né, para não ser confundido com outra coisa. Né? É a gente olhar muitas vezes para um debate como aconteceu nesses episódios do George Floyd, né, um debate do programa da Globo News em pauta, onde todos os comentaristas que estavam ali eram todos brancos, não tinha um negro. Como é? E para falar sobre o racismo, né, a gente tem que ter um local de fala. Eu tenho o meu local de fala. Rodolfo, né, e posso. Vocês acompanham aqui em Arco Verde as denúncias de racismo na delegacia de Polícia Civil? E uma outra pergunta aqui em relação à polícia. Vocês do movimento negro têm contato também com a polícia militar para ver a maneira das abordagens em relação às pessoas negras? Assim, tudo funciona muito por meio da denúncia, né? Se não chega para nós, a gente não tem como muitas vezes intervir, né, de forma mais incisiva. Mas, por exemplo, o Ministério Público de Pernambuco ele tem um GT racismo, né, que trata justamente dessas questões do racismo no estado de Pernambuco. Né? Então, denúncias, né, essa questão da violência, né, seja policial, seja no dia a dia, né, são discutidas também nesse grupo de trabalho do Ministério Público. Né? E assim, a gente, até por conta da demanda que nós temos, não tem esse acompanhamento mais presente, né, sobre as denúncias de racismo, né, aqui na cidade. Mas quando chega algo para nós, né, algum tipo de abordagem, né, a gente sempre procura agir, porque é o nosso papel do movimento. Né? Vocês têm advogados que auxiliam vocês e as pessoas que sofrem racismo aqui em Arco Verde? A gente tem pessoas que são da direção da Arca, né, que são advogados, né, que estão à disposição para atuar sempre que for necessário. Uma pessoa que sofre racismo, qual a providência que ela deve tomar, Rodolfo? O racismo em si, né, ele já é um crime inafiançável que não prescreve. Né? E a gente tem a questão da própria testemunha e da necessidade, né, de fazer essa denúncia. Mas tem algumas abordagens que a gente olha que é muito difícil você, dentro do aparato policial, né, e até no aparato jurídico, você condenar alguém por racismo. Né? Há sempre uma forma, né, de tentar diminuir aquilo ali, né, como se, não, você interpretou mal. Né? Muitas vezes coloca-se, em vez de racismo, né, partes para a questão da injúria racial, né, que já é uma outra forma amena, né, de tratar a questão do racismo. Né, porque a injúria racial ela é afiançável, a prática do racismo não. E a penalidade para quem comete racismo? A pessoa é presa, né, cumpre julgada, tudo. É um crime que, não, como eu disse, não prescreve, né, ele não tem um tempo, né, para prescrever, mas geralmente é sempre colocado como eu disse, essa coisa da injúria racial, né, e que é muito delicado para nós. Ô, Rodolfo, agora é uma situação muito complicada. Você fica falando aí sobre como a pessoa proceder, e eu fico aqui imaginando como é que a pessoa pode provar que a outra cometeu racismo, não é? É uma situação muito difícil, né? A lei dá uma brecha muito grande. Porque, por exemplo, se for só eu e você, um exemplo, e aí a pessoa comete o racismo, você vai ter que juntar quem para poder provar que a outra pessoa cometeu o racismo? É isso que fica delicado, né? Porque como essa coisa da institucionalidade do racismo em si, né, dificulta até a forma de você provar, né, que você foi vítima de racismo. Né? Então, essa maneira delicada, né, de tratar o tema é que faz com que a gente
enfrente uma barreira, né, na hora de buscar uma punição mais severa para quem comete a prática do racismo. E aí, então, você, que é uma pessoa experiente nessa área, o que é que você daria de sugestão para uma pessoa se, porventura, lá na frente, ela for vítima de racismo? Como é que ela deve fazer para juntar as provas, hein, Rodolfo? É importante que tenha alguém, né, que possa ser testemunha, né, para que a gente possa encaminhar isso, né, juridicamente, né, de forma positiva. Né, porque a punição, ela promove a reflexão. A punição, ela leva a que as pessoas possam refletir sobre essa prática do racismo. Né? É delicado, né? Era bom, né, que a gente tivesse de forma mais evidente essas punições em relação ao racismo, para que fosse servindo de exemplo. Né? Mas é muito difícil, Dácio, também quando você olha para o próprio sistema, né, seja governo, né, escola, né, seja no dia a dia, né, que essa prática do racismo, né, de forma institucional, né, ela vai discriminando as pessoas, e isso é muito relativizada na nossa sociedade, né, que é uma das coisas que a gente critica, né, porque você relativizar o preconceito em relação ao outro, né, isso torna a questão da punição, né, algo que vai passando e a gente vai achando normal esse tipo de prática. Então, o ideal era que nós tivéssemos delegacias especializadas em todas as cidades para tratar da questão da violência contra a mulher, do homicídio. O ideal era que fosse assim, né? Mas a gente sabe que tem toda uma deficiência, uma carência, né, dentro desse aparato. Rodolfo, uma outra polêmica. A derrubada de estátuas escravagistas, na sua opinião, serve como ato educativo? Sim ou não? Dácio, acho que todo símbolo que representa a opressão, ele deve ser banido. O símbolo da opressão, ele deve ser banido porque ele remete a algo, né, que promoveu uma situação de ódio, de opressão, né, de subjugamento. Né? Então, como eu te disse, são atitudes, né, que representam a destruição de uma simbologia. Né? Hoje, você pegar uma suástica do nazismo, né, a gente tende a destruir aquilo porque ele representa uma simbologia. Né? Foram milhões de judeus negros mortos, né? Foi uma perseguição, né, aos negros, né? O nazismo, né, o seu formato, né, ideológico, né, e de atuação política, né, ele produz toda uma simbologia. Né? Então, a destruição disso, na minha opinião, né, ela é importante porque ela se mostra como uma forma de ruptura. Né? Apesar de toda ruptura ser traumática, né, então, apesar de toda ruptura ser a gente achar que é algo que é danoso, né, mas naquele momento ali, né, é um ato simbólico, né, porque isso institucionaliza também, né, a opressão. E essa desconstrução, né, dessa institucionalização da opressão é uma das grandes reivindicações hoje dos movimentos que estão acontecendo. Como é que a gente pode, Rodolfo, no dia a dia, combater o preconceito racial? Olha, Tássio, é muito delicada essa pergunta, porque tudo passa, eu acredito, por um processo educativo. Né? Quando a criança está no processo de alfabetização, lá no maternal, ela aprende que o sinal verde é para seguir, que o sinal amarelo quer dizer uma atenção e que o sinal vermelho é para parar. E isso, né, é absorvido de uma maneira tão positiva pelas crianças que quando meu filho e minha filha eram pequenos
que eles viam o sinal vermelho, eles diziam, pai, tem que parar porque o sinal é vermelho. Então, da mesma forma que a gente trabalha essa questão da educação do trânsito, a gente precisa trabalhar a educação antirracista. A gente precisa entender que as pessoas negras não são inferiorizadas. A gente precisa entender que o fato de alguém ser negro, ele não é um escravo. A gente precisa entender que nós, os negros, temos direitos, que precisamos estar presentes nos espaços da sociedade. A gente precisa entender que essa visão colonialista que a gente tem, ela deve ser superada. Então, isso passa pela escola, isso passa pela educação em casa, isso passa por uma reflexão dentro da sociedade como um todo, isso passa por uma reflexão, uma forte reflexão na academia, que acontece nas universidades. Esse debate acontece dessa questão da superação do racismo. Porém, é algo que ainda é muito enraizado no nosso povo, é muito enraizado nas instituições. Mas é uma luta perene. O caminho é a educação, então, na sua opinião, para eu acredito. A educação, aí, ela é... Independente da matéria do professor, todos deveriam se engajar nessa luta para poder a gente ter dias melhores, né, Rodolfo? Não, com certeza. E não só isso, A própria superação do machismo, A própria questão da homofobia, A própria questão, a concepção de diversidade do nosso povo, ela passa por esses espaços educacionais. Aí eu te pergunto o seguinte, a formação também é muito familiar, não é só na escola, não é só da escola. E aí quando o jovem, ele já vem de casa com o preconceito dele formado pelos pais, não é? E chega na escola, para o professor tirar isso da cabeça do jovem, não deve ser nada fácil, né, Rodolfo? Não, sem dúvida, sem dúvida. Até porque a nossa família, a nossa sociedade, ela tem uma construção patriarcal, E essa construção patriarcal, que também tem heranças nesse colonialismo, ela promove essa visão muito conservadora da nossa sociedade. E tem a questão também, a questão religiosa que influencia. Porém, a fé, ela não deve caminhar lado a lado com o ódio. A fé, ela precisa ser libertadora. Ela não deve ser opressora. A compreensão da sociedade em si, ela tem que ser a partir de que somos diversos povos, somos pessoas diferentes, com comportamentos distintos, com cor da pele distintas, e que não há diferença entre ninguém, somos todos iguais. Como é que você avalia as políticas públicas hoje do governo federal em relação ao preconceito racial? Tássio, é muito difícil você ter alguém diante de uma fundação, como a Fundação Palmares, que entende que o movimento negro é a escória, que nega a questão do racismo, que diz que a escravidão foi responsável, foi benéfica para os povos escravizados, porque os libertou da fome, da África, enfim. É delicado quando você vê o Ministério dos Direitos Humanos diante de uma pandemia como esta, onde a população pobre, e 80% da população pobre deste país é negra, Diante de tudo isso, você vê o Ministério dos Direitos Humanos está discutindo concurso de máscara, para que as pessoas possam ter quem vencer esse concurso possa ter uma tarde com a primeira-dama. Então, assim, é muito difícil. É difícil também quando você percebe que durante a campanha,
né? O presidente da República abre a boca num determinado local e diz que visitou uma comunidade quilombola e que lá o negro que estava lá pesava no mínimo 7 arrobas. Então, é um governo que já provou que essa questão racial não está presente, né, nas suas prioridades. Não é à toa que ele coloca alguém dentro da Fundação Palmares para reproduzir esse discurso de ódio. Qual é a sua avaliação em relação à aplicação das cotas aqui no Brasil? Dácio, já até falei sobre isso. Nós precisamos tratar diferente aqueles que foram tratados diferente. Né? Nós, negros, ao longo da história, fomos proibidos de estudar. Né? E quando houve a abolição da escravatura, se eu não me engano, a Lei Áurea, ela tinha 2 ou 3 artigos. Né? Libertava os escravos, que não foi uma bondade, né, da princesa Isabel, foi fruto de muita luta dos negros desse país. Quando os negros, nós negros, fomos libertos, no dia seguinte, nós não tínhamos uma política pública de inclusão desse povo na sociedade brasileira. Nós não tínhamos uma política pública que pudesse colocar esses negros, né, para morar em locais decentes, que pudessem ter o acesso ao emprego remunerado, pudessem ter acesso a algum tipo, né, de escolarização. Então, nós negros fomos abandonados. E o que é que ocorre logo em seguida? O governo brasileiro olha para a nossa sociedade e vê um povo negro. E o que é que o governo brasileiro faz? Traz para cá os europeus. E quando os europeus vinham para cá, muitos deles já vinham com dinheiro e um pedaço de terra para produzir. Era a ideia de tentar embranquecer a nossa população. Né? Então, assim, como é que nós vamos condenar, né, e isso produziu uma pobreza imensa e um abismo gigantesco entre brancos e negros. Né? A política de cotas, ela funciona como uma política de compensação. Agora, uma política permanente não deve ser. A política de cotas, ela deve favorecer a entrada dos negros nos espaços públicos, na universidade pública, porque a universidade, ela é um meio de ascensão social. Né? Então, esses negros, né, que chegam à universidade por meio das cotas, e já está provado, né, tem um desempenho, né, muitas vezes melhor do que aqueles que não são cotistas. Né? E essa ascensão do negro, né, à universidade por meio das cotas muda um pouco o parâmetro, né, da desigualdade social nesse país. E esse é o caminho. Né? Agora, muitas vezes a gente acha que a cota promove desigualdade. Não, ela promove a compensação social, né, que o Estado promoveu lá atrás e que agora é necessário reparar. Né? E reparar por meio do acesso ao povo negro, aos indígenas, aos estudantes de escola pública, à universidade. Rodolfo, eu queria voltar de novo a esse debate dos Estados Unidos, não é? Que a gente tem assistido diariamente, ouvido no rádio e vendo na internet. E a gente vê pessoas brancas participando dos protestos. Qual é a sua avaliação em relação a pessoas brancas participarem de protestos antirracistas? Aí, para você ver como é interessante, lá, quem fazia a linha de frente para, né, dentro das caminhadas, eram pessoas brancas. Por quê? Porque eles entendiam que o tipo de abordagem da polícia seria diferente se fossem pessoas negras. Né? E a questão da participação das pessoas brancas, ela é importante pelo fato de que o racismo, ele não é uma pauta minha só. Como eu disse, é uma pauta da humanidade. Nós precisamos entender, né, que a discriminação, né, que o racismo, né, ele mexe com a sociedade como um todo.
Essa coisa de muitas vezes as pessoas dizem, mas eu sou branco, eu sofro racismo ao avesso. Isso não existe. Racismo ao avesso não existe. Né? Então, a participação de um branco, né, ela é importante no sentido de que você compreende a dor do outro, né, entende o que o outro passa, né, na perspectiva da discriminação, da perspectiva de que como é a abordagem, né, dessas pessoas, né, pela polícia lá nos Estados Unidos, né, e como é essa mesma abordagem em relação à pessoa branca. Né, e é muito importante, né, essas pessoas estarem lá para entender um pouco o que é que se passa diante da realidade do racismo. Como é que as pessoas que estão agora nos assistindo, e depois elas vão assistir essa live também lá no nosso site, pelo YouTube do nosso canal, também no Facebook do site, como é que a gente pode identificar uma pessoa negra? É possível? Olha, Itácio. A gente vive um país muito mestiço, né, Rodolfo? Essa questão de ser mestiço é interessante, é a fala também da Djamila Ribeiro, né? Que a gente fala não conseguimos identificar o negro, né, por ser mestiço, mas quando é na hora de discriminar, a gente sabe quem é. Sabe muito bem quem é. Né? A gente sabe quem é a pessoa que vai estar, que muitas vezes vai ser reprovada naquela entrevista de emprego, porque a pele negra é a pele que as pessoas associam ao crime. Né? A gente sabe que a pele negra é aquela que a gente associa à incapacidade. Né? Hoje, a gente sabe que essa mistura de raças, né, aqui no nosso país, ela foi muito cruel para com as mulheres negras. Esse misticismo, né, ele foi fruto, né, de violência sexual. E é um debate importante e que as mulheres do movimento negro fazem isso, né, de uma maneira muito, muito bonita, né, no sentido de esclarecer, no sentido de mostrar o que foi esse misticismo. Né? A gente sabe, essa coisa de juntar, né, as raças, né, ela é fruto de algo muito cruel. Né? Mas a negritude ela também é uma construção de identidade, né, também que a gente se dá no seu dia a dia. Né? Há pessoas que não se identificam como negro. Por exemplo, o Ronaldo Fenômeno, outro dia, né, há um tempo atrás, né, não se identificava como negro, mas apresenta todas as características. Né? O Neymar, né, eu lembro agora há pouco, eu vi que o youtuber, o Felipe Neto, cobrou do Neymar um posicionamento sobre a questão do racismo do acontecido lá nos Estados Unidos. Né? Porque o Neymar também não se identifica como negro. Né? Isso é uma construção social também, né? de se identificar como uma pessoa negra. Eu te fiz essa pergunta porque recentemente a gente viu aí um comediante de uma televisão criticar, tecer comentários pejorativos o cantor forrozeiro Acisão. E muita gente falou que as críticas foram para além do cantor nordestino, também foram críticas preconceito racista. Você também acha que teve também um cunho racista, especificamente esse caso do Acisão? Por isso que eu te fiz essa pergunta, para que a gente pudesse identificar quem é negro, quem não é, porque há essa batalha, não é, de opiniões. Ali, aquele episódio, né, ele além do preconceito geracional, né, pela idade do Acisão, né, a forma como ele vinha, né, se manifestando ali artisticamente, né, mas eu acho que é de dar pena você ver um comentário como aquele do Murilo Couto, né, porque ele consegue trazer para um momento de descontração algo que é muito nefasto, eu acho. Né? Porque você está atingindo a imagem
né, de uma pessoa no seu íntimo, né, na sua forma de se expressar artisticamente, né, no seu visual, né? E essa questão de ser negro ou não, né? Alguém pode, por exemplo, achar que eu renego a minha negritude por tirar o cabelo, né? Que não é, ou renego minha negritude por me interessar, um exemplo, né, por alguém de pele branca, que também não tem nada a ver, né? A questão da negritude, ela está em você se reconhecer a sua ancestralidade também, né? Como povo negro que foi escravizado, né? Que tem heranças, que tem uma história, né? Há um conjunto de fatores que faz com que a gente se identifique. Aí, assim, a gente fala sobre esse assunto e a gente volta ao passado. Porque no tempo, por exemplo, de programas clássicos da TV brasileira, como Trapalhões, a gente via muita piada sobre negro, não é? E também tratava-se negro como forma pejorativa naquelas ocasiões. Você não acha que o mundo ficou mais chato, Rodolfo? As pessoas estão se justificando mais, se cobrando mais, ou não? São outros tempos e a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. Tássio, não é que o mundo ficou mais chato, é porque a gente precisa de respeito. A gente precisa de respeito. Eu lembro que nesse período dos Trapalhões a gente objetificava a mulher, a gente tratava de forma pejorativa a questão da homossexualidade, a gente tratava de forma diminuída, né, a questão do negro, né? E hoje é impossível você aceitar isso, porque da mesma forma, né, como a gente achava que isso aqui era tudo normal, né, mas isso fere e mexe com a gente, né? É uma concepção de direito humano, é você respeitar o outro, né, na sua dignidade, né? E isso, ele é imperativo, ele tem que estar. Isso não é mimimi, porque mimimi, as pessoas dizem que é mimimi, que é a dor do outro que eu não sinto, né? E a gente não pode tratar isso dessa forma, né? Foi por achar que isso era tudo normal, que hoje a gente tem taxas altíssimas de feminicídio, né? É por achar tudo normal que hoje, né, a gente é um dos países do mundo que mais mata homossexuais, né? É por achar que isso era normal que a gente hoje tem um abismo entre negros e brancos gigantesco, né? Então a gente não pode achar isso normal. Aquilo era um período, uma época, né, de onde a gente estava ainda, como é que a gente pode dizer, estava ainda construindo também um pensamento, né, de ocupação do nosso espaço, né? E isso era permitido, né? Mas hoje é inadmissível você permitir algo dessa maneira. E não é que a gente fica mais chato, não, né? É que a gente entende, né, que respeitar a nossa ancestralidade, né, a nossa forma, né, de encarar a vida, né, de entender a nossa negritude, né, ela merece respeito. A gente está vivendo um momento excepcional, que é um momento de pandemia devido aí ao coronavírus, né? Todo mundo assim na sua possibilidade em casa, não é? Mas quais são os eventos, os movimentos que vocês em dias normais, em tempos normais, realizam aqui em Arcoverde, na nossa região? A gente assim, tem, além das discussões que a gente faz na diretoria, né, as rodas de conversa, né, grupos de estudo, né, tem a questão da Marcha Zumbi dos Palmares, um circuito de diálogos, né, sobre a questão negra e do racismo nas escolas, né? Como eu disse, a escola é um espaço de formação, a escola é um espaço da diversidade, né? É dentro da escola que a gente consegue avançar, tem que avançar, né, nesse debate do racismo, né? Então, o movimento negro, ele é algo dinâmico. E assim, e não só para a questão negra, né? A gente se envolve também em outras atividades, né? Atividades culturais, né? O debate dentro da luta, né, dos professores, né, por melhores salários, né, por a questão pedagógica dentro das escolas, pela aplicação da Lei 10.639, que coloca
a obrigatoriedade do estudo da história da África e dos povos africanos, né, e afro-brasileiros. Enfim, né, a dinâmica, né, da demanda é que faz com que o movimento caminhe. Quem quiser se juntar a essa luta brilhante que vocês fazem aqui em Arco Verde, deve procurar quem? Tem algum telefone para contato? Lembrando que é um movimento negro, mas que todos os brancos também podem participar, não é, Rodolfo? Com certeza. Pode procurar a mim, né? Depois eu posso deixar o contato com vocês, a professora Irailda, né? A companheira Valdira, que trabalha lá na Casa dos Conselhos, né? Diego, Paula, enfim, são várias pessoas que compõem a entidade, né? A ARCA, né? E que a gente tem um local, geralmente a gente se reúne, né? Lá na sede do Sindicato de Servidores Públicos Municipais, né? Que é um espaço que é cedido pelo companheiro Damião, né? Para que a gente possa discutir, né? Fazer nossas reuniões, né? Mas a gente está aí, está à disposição para essa luta. Para a gente finalizar essa live, que foi muito boa, e a gente recebeu aqui, eu estava de olho nos comentários, muitos comentários positivos, de excelente, de qualidade, enfim. Eu queria que você falasse quem é ou quem foi o grande negro de Arco Verde e por quê? Olha, a grande figura do movimento negro de Arco Verde, sem dúvida nenhuma, foi o companheiro Luiz Eloy de Andrade, conhecido como Luizão. Um batalhador, um militante da causa, né? Uma pessoa responsável pela criação da ARCA, publicava um jornal, né, o Abibimã, né, que distribuía esse jornal nas escolas, né, sempre promovendo e exaltando a questão da cultura negra. O companheiro Luizão foi responsável pela implementação de uma cadeira sobre história da África, né, no curso de História da ESA. Né? Enfim, era uma pessoa, né, que era um lutador pela causa negra, né, um militante histórico, né, que é reconhecido não só em Arco Verde, mas em várias cidades, né, em vários locais, né, pela sua luta. Né? Então, assim, em Arco Verde, falar do movimento negro é associar imediatamente a figura do companheiro Luizão. Isso aí é inegável, indiscutível. Já foi homenageado ou ainda estão devendo essa homenagem a Luizão os políticos de Arco Verde? Eu acho que ainda está devendo muito. Eu acho que era importante alguém que deveria ser lembrado, né, que poderia, de forma mais forte, né, a figura do Luizão, pelo que ele representou para o movimento negro. Né? Eu acho que tem uma sala em uma biblioteca, em alguma escola, que eu não recordo qual, que o nome da biblioteca é Luiz Eloy de Andrade. Né? Mas ainda é alguém que precisa, né, ter esse reconhecimento como uma figura importante na cidade de Arco Verde. Professor Rodolfo Barreto, muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o nosso convite, por estar falando, dando um pouco de experiência para todos nós, essa aula sobre racismo, sobre preconceito e como a gente também deve combater, que é o mais importante. Muito obrigado e estamos sempre aqui dispostos a ajudar o movimento negro de Arco Verde, sempre divulgando as ações que vocês possam desenvolver no futuro. Um abraço, boa noite, obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, Dácio, acho que foi um momento magnífico, né, poder fazer essa discussão, né, mostrar aqui a cara, né, da ARCA, né, que é uma entidade de luta, né, de expressão do movimento negro na cidade de Arco Verde. Para mim foi uma honra, né, estar aqui e te agradeço profundamente esse espaço. Boa noite a todos e todas, né, e até a próxima oportunidade. Se Deus quiser. Eu quero lembrar que essa nossa entrevista vai estar disponível daqui a pouco nas outras redes sociais do Portal Dácio Rabelo. facebook.com/Portal Dácio Rabelo, no youtube.com/Dácio Rabelo 2009 e também vai estar disponível no nosso site. É só você acessar daciorabelo.com.br. Próxima quinta tem mais um convidado debatendo assuntos interessantes, sempre às 8 horas da noite. Claro, eu conto com a sua audiência. Até lá, boa noite. Se puder, fique em casa, gente.